Bom dia, bom dia. Estamos chegando e nós aqui queremos agradecer por mais uma quinta-feira que Deus tem nos dado, uma quinta-feira aí chuvosa, mais uma chuvinha bem gostosa, né? Para refrescar aí a nossa vida. E do dia 14 de maio de 2020, queremos agradecer a Deus aí pela oportunidade, nossos amados irmãos da nossa igreja presbiteriana do Universitário, Congregação Presbiteriana de Manoel Urbano, nossos amigos e irmãos aí das redes sociais. Queremos agradecer pela sua presença, nós estarmos aqui, né, e podermos levar o Evangelho da palavra do Senhor aos corações daqueles que necessitam ouvir. E eu gostaria de deixar um texto da palavra do nosso Deus nessa tarde para que possamos estar meditando no livro de Coríntios, né? O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém por isso, graças a Deus. Nós podemos agradecer a Deus porque eu, você, somos nova criatura em Cristo Jesus. E eu gostaria de meditar nesta quinta-feira sobre o que nós precisamos saber sobre as pessoas. O que nós precisamos saber sobre as pessoas, né? E nós vamos ver na palavra do Senhor que o nosso Deus, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade, o anseio. O quanto uma pessoa seja bem-sucedida, ou uma pessoa seja bonita, seja famosa, ou uma pessoa seja inteligente, esteja acima da média, existem 4 coisas que nós precisamos saber sobre cada pessoa, pois todos possuem esses conflitos. Então, o que nós precisamos saber sobre as pessoas, né? É muito importante. O que eu e você precisamos saber sobre as pessoas. Em primeiro lugar, o que nós encontramos na palavra do nosso Deus é que toda pessoa que não tem Jesus como Salvador, ela possui um vazio na sua alma. Toda pessoa que não tem o Senhor Jesus no seu coração, que ainda não confessou como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem um vazio na sua alma. E aí não importa a riqueza, aí não importa a influência, alguém, né, que tenha todo mundo aos seus pés, mas nós temos que lidar, eu e você já lidamos com isso, que é um vazio de alma. E a Bíblia afirma que Deus fez a sua criação sujeita à vaidade e sujeita também a um vazio. Isso quer dizer, há um vazio dentro de cada um, seja homem,
seja mulher, seja criança, que precisam ser preenchidos. Esse vazio precisa ser preenchido diante do Senhor. É um vazio espiritual, é o anseio que eu e você temos pelas coisas espirituais, porque Deus não nos fez para morrer, Deus não nos fez para a morte. Lá no Éden, no jardim do Éden, Deus fez Adão e Eva para que eles vivessem eternamente, mas o pecado fez com que pudesse estar eles, Adão e Eva, pudessem estar enfrentando a morte. E infelizmente, morreram. Mas o Senhor, Ele nos fez, eu e você, com um vazio espiritual muito grande e que só é preenchido diante do nosso Deus, diante das coisas do Senhor, através da nossa fé, da minha fé e da sua fé. Nós preenchemos esse vazio que eu e você temos espiritualmente, que é um vazio do tamanho de Deus. Todos buscam a felicidade e sempre falta algo, sempre falta alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Dostoiévski diz que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Seria esse o buraco da alma, que só pode ser preenchido por Deus. O homem foi criado por Deus para ser um ser espiritual. No entanto, o homem se desgovernou e desfila com rebeldia pelo mundo sem dar bola para o Criador. O homem se rebelou e através da sua rebeldia deu as costas para o Senhor, infelizmente. E nós temos essa descrição na palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 28, que nos diz: porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para a prática de coisas inconvenientes. A Bíblia chama o homem para viver junto de Deus. E o próprio Deus clama. O pensamento de Agostinho, Santo Agostinho, da história da igreja, ele está bem ajustado, meus irmãos, com este apelo. Quando Agostinho nos fala no seu livro Confissões de Agostinho, ele nos diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Eu quero falar exatamente isso, que o ser humano tem um vazio muito grande na sua alma, no seu coração, e como Agostinho falou, enquanto o nosso coração não repousa em Deus, há uma inquietação. É o que fala Agostinho. A própria palavra adverte acerca da loucura deste mundo, especialmente por falta de discernimento espiritual também. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 14 a 15. Temos aí o fator que distingue o homem espiritual do homem carnal. E a pergunta é: onde você está? Qual é a sua posição diante de Deus? Você é um homem, você é uma mulher espiritual? Ou você é um homem ou uma mulher carnal? A palavra do Senhor que estamos meditando nos diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram
Eis que tudo se fez novo, é o que fala a palavra do Senhor. São Tomás de Aquino disse que dentro de cada pessoa existe uma grande sede de felicidade e propósito na vida. Perseguir a felicidade nesta vida não é loucura. Loucura é perseguir obstinadamente a felicidade, sabendo que vivemos num ambiente de sofrimento. Aqui há divórcios, aqui há doenças, aqui há mortes, crises, desastres. C.S. Lewis disse que essa nossa busca incessante pela felicidade só nos levará à infelicidade, porque o sofrimento é inerente à vida humana. Então eu preciso compreender, você precisa compreender que a nossa pátria não é aqui, que a nossa pátria está nos céus. Amém por isso. Nós não vamos ficar aqui para sempre, nós estamos de passagem. Nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. E para compreender melhor isso, eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Não vamos nos deter nessa terra muito tempo. Há um hino, inclusive, do nosso inário que diz: ó, pensai neste lar lá do céu. É o que fala a palavra do Senhor. É o Espírito que nos leva a nós termos intimidade com Deus e nos deixa em condições de nos relacionarmos com Ele. A Bíblia diz que eu e você fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, Efésios 4:30. Que Deus nos sela com o seu Santo Espírito. Quando confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo nos sela, somos selados, pertencemos a Deus. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão de entregar a minha vida a Jesus Cristo. Não há outra solução. Eu preciso tomar a decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para que o Espírito Santo venha habitar em mim. Eu preciso nascer de novo, conforme a explicação dada por Jesus na sua conversa com Nicodemos. Ele disse lá no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 a 6, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. No Evangelho do capítulo de João 12 a 13 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então é importante nós sabermos que, na realidade, meus amados, eu e você necessitamos do Senhor nas nossas vidas, para que Ele possa cobrir esse vazio espiritual. Os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse nascimento é espiritual, é do Espírito, esse nascimento é do Senhor. E nessa vida, nessa terra, tem muitos problemas e exige perseverança. Mas eu não posso esquecer que a nossa pátria, ela está no céu. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos levar para lá. O Espírito Santo pode nos dar o discernimento acerca de todas essas coisas. Portanto, não jogue fora o seu homem espiritual. Aprenda a viver em contentamento com o Senhor. Deixa Deus preencher o buraco de sua alma. Jesus quer completar a alegria na sua vida espiritual. Então a palavra do Senhor nos diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como precisamos saber sobre as pessoas é que todos nós, eu e você,
Nós, em algum momento, aquele que ainda não recebeu Jesus no seu coração, em algum momento possui um vazio espiritual. Alguns anos atrás, sem Jesus, você tem esse vazio espiritual. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, você possui esse vazio espiritual na sua alma. Em segundo lugar, o que precisamos saber sobre as pessoas é que as pessoas sofrem com a solidão. Uma coisa é fato: o sentimento de solidão está em todos os seres humanos. O próprio apóstolo Paulo sentiu solidão quando ele estava preso em Roma, e ele pede para Timóteo trazer a sua capa e os seus pergaminhos, porque ele estava ali se sentindo só. E eu e você passamos por isso também. Demas amou o presente século e me abandonou, é o que ele fala para Timóteo. E ele precisa de companhia agora. Quantas vezes você também não se sentiu assim? Muitas vezes no meio de tanta gente, de tantos amigos, mas espiritualmente você se sente só, solitário. Albert Einstein, ele nos diz uma coisa muito importante: é estranho ser tão universalmente conhecido e ainda ser tão solitário. Então Einstein, ele falava que ele era mundialmente conhecido, mas ele se sentia uma pessoa solitária. Tivemos aí recentemente, uma notícia triste de um ator da Globo que se matou, se suicidou na sua chácara, e muitos outros atores também, cantores, muitas vezes chegam ao suicídio pela solidão, porque não tem mais nada com eles. Precisam de Deus, precisam do Senhor na sua vida, precisam do Senhor no seu coração, na sua alma. Precisam do Senhor a cada momento e a cada instante. Em terceiro lugar, o que nós precisamos saber sobre as pessoas é que as pessoas carregam um sentimento de culpa, e muitas pessoas que ainda não se deixaram perdoar pelos seus pecados no passado, elas podem até tentar disfarçar através das drogas, através de um psicólogo ou um psiquiatra que lhes diga que não há motivos para se sentirem assim tão culpadas. No entanto, elas têm que lidar com a culpa sobre os erros que cometeram no passado. Certa vez, um diretor de um hospital psiquiátrico da Inglaterra, ele escreveu: eu poderia liberar metade dos meus pacientes se eu pudesse encontrar uma maneira de aliviar-lhe o seu sentimento de culpa. Então, amados, muitas pessoas carregam um passado nas costas, muitas vezes um passado de pecado, um passado de miséria espiritual que precisa, sem dúvida nenhuma, de receber o perdão do Senhor. Sem dúvida nenhuma, precisam receber o alívio. E é o que Jesus mesmo nos diz na sua palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Coisa maravilhosa, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. Muitas vezes você está cansado, muitas vezes de um pecado, muitas vezes de uma palavra que você falou no passado, que ofendeu alguém, talvez um relacionamento quebrado com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, talvez um relacionamento quebrado no seu casamento, na sua casa. Mas a palavra do Senhor mesmo, ela nos diz que nós precisamos nos libertar desse sentimento de culpa, e somente Deus nos faz através da sua palavra, através da fé, através do seu Santo Espírito. E por último, o que nós precisamos saber sobre as pessoas? Em quarto lugar, as pessoas têm medo da morte.
né? E nós temos visto aí nesta pandemia que está acontecendo, muitas pessoas desesperadas, com medo de morrer. Alguns dirão, medo da morte? Jamais, eu não tenho medo de morrer, mas isso não é verdade, todos têm. Todos têm medo de fazer essa viagem, né? Essa viagem aí é uma viagem desconhecida. Então, não se deixe intimidar quando uma pessoa ela disser que não quer ouvir sobre a sua fé em Jesus Cristo. No fundo, elas precisam do Senhor. E todos têm a necessidade de encontrar alguém que possa aliviar desses 4 conflitos. Jesus é esse alguém. Lembre-se, você foi igual a elas do passado. E se um dia você disse sim ao Evangelho, elas também podem dizer sim. Então eu quero falar para você que está ouvindo esse vídeo, talvez você tenha um vazio muito grande espiritual na sua vida, talvez você sofre com a solidão mesmo de alma, solidão mesmo de amigos, de pessoas. Talvez as pessoas e talvez você também esteja carregando esse sentimento de culpa, ou talvez você tenha medo da morte. Eu quero falar para você que o Senhor nos tira todos esses medos quando nós confiamos nele. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Salmo 139:16 nos diz que os nossos dias estão contados, que ninguém morre antes do tempo. Portanto, é necessário que eu e você saibamos que nós temos o nosso dia de partida. Que Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez. Amém por isso. Mateus 6, a partir do versículo 25 a 34, se você puder ler na sua Bíblia, você vai ver ali que é desnecessária a ansiedade, porque ele está dizendo que por mais ansioso alguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Você pode acrescentar mais um dia, não é impossível, porque todos nós temos o nosso dia de partida. Então a ansiedade, ela não se justifica. O medo da morte, o medo dessa viagem, viva um dia de cada vez. Porque basta o dia o seu próprio mal, que o Senhor Jesus está nos dizendo, basta o dia o seu próprio mal. Que Deus lhe abençoe ricamente e que eu e você possamos cada vez mais descansar nesse Deus que pode todas as coisas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que você tenha uma boa quinta-feira na presença do nosso Deus.